Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos. Vamos finalizar a nossa carta aos Tessalonicenses. Estamos então no terceiro capítulo dessa segunda carta já. Então, finalizando aí, fechando com chave de ouro, eu creio. Hoje temos alguns pontos muito interessantes para tratar. Minha voz tá melhor, graças a Deus, estou aqui. Hoje eu tenho uma consulta, então vamos finalizar daqui mesmo. Enquanto eu aguardo, a gente fala um pouquinho sobre a palavra de Deus. Uma adolescente, praticamente, cheia de espinhos. Vamos começar orando. E é isso, esse é um canal onde aqui você lê um capítulo da Bíblia por dia, né? E nós sempre buscamos aí lições práticas para a gente estar desenvolvendo no nosso dia a dia. E é isso, a gente fala assim para quem está chegando se ambientar, saber onde está caindo, né? Não sou muito conhecida, não tenho um rosto muito famoso, mas eu tenho certeza que você vai gostar e vai se inspirar nesse canal para aí viver conforme a palavra de Deus. É o meu objetivo. Então é isso, vamos que vamos começar aqui. A gente começa orando, aí eu faço a leitura completa do capítulo e depois a gente vem aí com um comentário, alguma coisa assim que o Espírito Santo traz forte ao nosso coração e algo bem, creio que bem prático mesmo. Amém? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pela oportunidade de finalizar mais um livro da Bíblia. Colocamos diante de Ti essa leitura. Te pedimos para que o Senhor conduza toda ela. Não mais eu, não mais a minha vida, mas o Senhor operando em mim, através de mim. Alcance cada coração, fala conosco, limpa os corações, sabe, Deus, aqueles que estão apertados, angustiados. Que o Senhor possa estar trazendo um bálsamo, Paizinho, em nome de Jesus, está dando direção através e confirmação através da sua palavra. Nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Obrigada por toda a cura liberada e manifestada na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos que tem desfrutado disso, em nome de Jesus. Amém? Ontem eu tava malzinho, viu? Tá doido. Gente, então vai dizer assim: finalmente, irmãos, orem por nós para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem. Mas o Senhor Jesus é fiel, Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar dia e noite a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo, porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem.
Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz sempre de todas as maneiras, e que o Senhor esteja com todos vocês. Com a minha própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo. É assim que assino todas as minhas cartas, e é assim que escrevo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É isso, gente. Então, finalizamos aí. Paulo finaliza essa carta de um modo diferente. Peraí. De um modo diferente, né? Normalmente ele vai falar sobre essas coisas ali pelo meio, né? Vai lidar com essas questões, né? De um modo muito... Mas aqui ele dá uma determinação muito clara a respeito do trabalho, a respeito das pessoas que estavam vivendo ali, querendo se fazer, né? Se montar nas costas dos outros, enfim, como é que a gente costuma falar aí, né? Mas estavam aí vivendo uma vida como preguiçosos, né? Que nem Paulo escreve. Não querendo fazer nada e ainda se metendo na vida dos outros, vivendo uma vida ociosa, vivendo uma vida, né? Não sei em que circunstâncias eles estavam. Paulo estava falando isso, como exatamente aconteciam, se eram pessoas ali da igreja, né, pessoas comuns, ou se eram pessoas que estavam ensinando doutrinas e mesmo assim, sabe, vivendo de um modo muito ocioso. Então, Paulo dá uma determinação e ele se usa como exemplo. Como a gente sabe, no Antigo Testamento, os sacerdotes, aqueles encarregados de cuidar da palavra de Deus, né, eles tinham o direito de usufruir ali, eles tinham o direito de comer das ofertas, de viver. Os levitas até mesmo, eles não tinham eles viviam, eles não tinham herança, né, eles não deviam fazer outro trabalho, eles deviam cuidar e se dedicar àquilo totalmente. E quando a gente vai para o Novo Testamento, os apóstolos, enfim, aqueles responsáveis pela palavra de Deus também, né, tinha aí essa possibilidade de estar vivendo dessa obra. E só que Paulo não, Paulo ele em diversas cartas ele vai nos mostrar que mesmo tendo essa responsabilidade, mesmo com tanta coisa para fazer, mesmo com tanta gente para evangelizar, para enfim fazer essa obra missionária, ele não ficava parado. Onde ele chegava, onde ele se estabelecia, ele arranjava ali um jeito, né, de trabalhar, de fazer algo, de tipo, como ele bem fala aqui, ó, vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar, não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos, trabalhamos sem parar dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Então, Paulo fala que por vezes, né, a gente vai ver em outras cartas também, ele falando ali, até mesmo no livro de Atos, não lembro exatamente, mas que ele trabalhava com tendas, né, e aqui ele vai virar e ele vai falar que trabalhava dia, trabalhava, às vezes pregava a mensagem, fazia o trabalho, cumpria a missão que Deus lhe deu, mas também para se sustentar, para não ser um peso para as pessoas, ele ia lá
e fazia também a parte dele quando tinha o tempinho ou quando podia ajudar em alguma, né, algum comércio, alguma coisa, ele estava lá para receber uma parte, sabe. E outra, não sei se já passamos por isso ou vamos passar ainda, mas ele vai falar: "Eu nunca deixaria vocês, sabe, falarem eh, que eu estava nas costas de vocês", tipo assim, sabe. Então isso é muito interessante que Paulo traz para nós, porque, eh, a gente a gente tem que entender, sabe, 2 coisas que eu tiro para mim. Uma é que nós a nossa maneira de fazer missão hoje em dia, né, para quem não foi chamado para isso, para quem foi chamado, acredito que é uma realidade diferente, enfim, não sei exatamente, porque eu não estou nesse campo, mas eles são os que mais trabalham também, mas enfim, esse campo missionário. Mas para nós não temos desculpa para não cumprir a ordem de Deus, de estar fazendo a obra dele também, entendeu? Mesmo quando estamos trabalhando, mesmo quando estamos ali, né, no nosso dia, na nossa vida corriqueira, né? E então a gente, no nosso trabalho, a gente pode cumprir e desenvolver aquilo que Deus nos deu como missão, como Paulo fez, e ao mesmo tempo aqueles que se sentem vocacionados, aqueles que, né, estão aí, eh, enfim, sei lá, acha que faz a von né, não sei, enfim, eu não vou nem entrar nessa parte. A parte aí de pastores, enfim, padres, toda essa questão. Mas é isso, mas esse capítulo ele vem nos falar um pouquinho aí a respeito dessa questão do trabalho, né, da gente estar cumprindo essa missão. E bom, aproveitando que a gente está com tempo, eu tenho uma história interessante a respeito disso, que eu não sei se vai se encaixar, mas eu vou falar, porque para mim faz muito sentido e sempre quando eu leio esse versículo eu penso nisso, sabe? Eu tenho pensado muito nisso e eu penso nisso. Aqui na palavra de Deus, ó, aqui em 2 Tessalonicenses, no versículo, no versículo 10 vai falar assim: porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Há muitos anos atrás, minha mãe primeiro teve uma profissão. Não, minha mãe, ó, eu vou contar um pouquinho do testemunho da minha mãe, depois eu chego até mim. Minha mãe teve uma. Minha mãe trabalhava, né, na casa dos outros como doméstica, enfim, secretária do lar. Aí ela se profissionalizou na área da estética. Aí ela trabalhou, enfim, cresceu muito nessa área, em uma determinada empresa. Aí, depois disso, ela saiu, enfim, foi tentar outras coisas, e aí começaram as coisas a ficarem muito difíceis. E nesse período e eu trabalhava sozinha, na minha casa é praticamente só eu e minha mãe. E aí, beleza. Nisso, minha mãe começou a ficar meio depressiva e ela não queria, ao mesmo tempo que ela sabia que estava ficando pesado para mim manter as contas de casa, ela também não queria voltar para a antiga vida dela em relação à faxina, em relação
a ser, né, a voltar como doméstica, queria realmente que a área dela desse certo, só que até então as portas estavam meio que fechadas. E aí beleza, aí nisso, aí nessa época assim, eu me lembrei desse versículo, e para mim estava muito puxado, muito pesado, e eu sabia que minha mãe estava passando por um momento difícil na vida dela, mas chegou um momento que eu precisei virar e ter uma conversa, falar: "Mãe, você precisa voltar de alguma maneira para fazer alguma coisa", sabe. A própria palavra de Deus fala: "Quem não trabalha aqui, quem não quer trabalhar aqui não coma", e claro que, né, eu não ia fazer isso, mas assim, tipo, sabe, responsabilizar a pessoa, sabe, virar e falar: "Cara, você precisa voltar", sabe, não dá pra, não é nem se escorar, sabe, nem eu nem ela nunca nos escoramos uma na vida da outra, mas nós nos apoiamos, e quando alguém não tá conseguindo, então a outra segura as pontas e tals, mas sempre uma, sabe, dando aquele incentivo, aquele estímulo para outra. Beleza, então a única coisa que surgiu naquele tempo foi aí, trabalhar na casa de um senhor, de um diplomata que minha tia arranjou para ela. E aí foi uma bênção, sabe. Aí ela voltou para lá, não, aí ela voltou para isso, né. Não queria, mas ao mesmo tempo foi um alívio para nós duas, então ela começou a voltar a viver até mesmo, sabe. Uma pessoa que às vezes está em depressão, assim, por esse tipo de coisa, não é nem depressão, mas tipo, tá muito triste, muito abatido, muito sem rumo, assim, sabe. O trabalho faz muito bem. E aí beleza, ela ficou um tempo nesse senhor, ficou bastante tempo, ficou, se eu não me engano, uns 2 anos, até que então ele mandou ela embora, e isso foi tipo uma prova, assim, de Deus, e Deus abriu, alargou as portas, enfim. Então ela voltou para a profissão dela, e aí o que que eu quero dizer com isso? Aí hoje em dia, já faz quase um ano que eu saí do meu emprego, nesse mesmo emprego que ajudei a sustentar a minha mãe, né, a nos ajudar, na verdade, né, nem a sustentar. Mas aí eu saí, e eu falei: "Eu vou trabalhar para Deus", né. E aí passaram-se alguns meses, eu nunca me senti no direito de parar totalmente, então eu sempre estava em movimento. Eu sempre estava ali fazendo um lanche para vender, fazendo alguma coisa, enquanto eu esperava, assim, o que que Deus queria de mim nesse tempo. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, enfim, depois você assiste aí se você não conhece essa história. E aí e aí eu nunca parei, sabe. Mas e agora minha mãe, com essa profissão dela, ela tá tendo a oportunidade também de me ajudar. Claro, ela não fica sozinha, hoje eu faço Uber, me viro como posso também, mas, sabe, é, mas esse é o momento também que minha mãe tá me dando esse apoio. A gente tem um ditado, né, que fala que o mundo não gira, ele capota, né, e ultimamente está sendo muito usado aí nessa questão da política. Eu tenho ouvido muito isso ultimamente. Mas, não vou nem entrar nessa questão. Mas é isso, sabe, então assim, uma hora é um apoiando o outro, mas nunca deixando, eh, essa questão de tipo incentivar o outro a trabalhar, sabe, de não deixar ninguém muito confortável, muito, tipo,
se sentindo acomodado numa situação, sabe? Isso às vezes atrapalha o emocional e a vida da pessoa. Então, que isso hoje sirva, assim, sei lá, de uma lição, assim, para você estar dando um incentivo, estímulo a alguém que hoje está acomodado, talvez, também, mas também saber, sabe, que o mundo não gira, ele capota às vezes. Então hoje talvez seja você aí numa situação de tipo ganhando muito, mas depois as coisas podem mudar de lado e você que hoje tem para dar, um dia pode precisar assim dessa força, dessa mão. Amém? Deixa eu ir embora, que meu tempo passou demais, deixa eu correr. Deus abençoe, tchau, tchau.